Olá, sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus de Recife. Nossa aula de hoje será sobre eletropneumática. Então, vamos ver os componentes de um circuito eletropneumático, suas funções e características. Aqui nós temos um circuito pneumático. Então, vocês já elaboraram o circuito pneumático. Este aqui, nós temos um atuador de dupla ação ou duplo efeito. Aqui nós temos uma válvula de 5 duas vias, sendo com duplo piloto, ou seja, acionada de um lado e de outro pela ação do ar comprimido, vindo através dessas duas válvulas manuais. Então, esta válvula aqui manual, de acionamento manual e retorno por mola, quando ela for acionada, o ar comprimido vai ser direcionado e vai pilotar essas 5 duas vias. Então, a válvula movimenta a posição e o pórtico 1 com 4 ele vai entrar em contato aqui e o ar comprimido vai ser direcionado para a câmara traseira do atuador, fazendo com que a haste avance. Para retornar a haste, vamos acionar essa outra válvula aqui, que também é uma 3 duas vias NF. Então, aqui é um circuito puramente pneumático que você já conhece. O que vai mudar agora para um circuito eletropneumático? Então, além dos componentes que você já conhece de um circuito pneumático, então uma válvula direcional de 5 duas vias aqui no caso, o atuador, vamos ter agora um circuito de comando elétrico. Então, esse circuito de comando elétrico, ele vai ser responsável para enviar um sinal, ou seja, energizar as bobinas das válvulas, que é Y1 e Y2, que são solenoides, que vão movimentar a válvula e irão direcionar o ar para as câmaras traseira e dianteira do atuador. Então, por que utilizar um circuito eletropneumático? Em que situação ele é utilizado? Então, se a gente observar, vamos ter aí o acionamento pelo pulso, né, de um comando elétrico. Então, a velocidade de comutação dos elementos elétricos ele é pelo menos 100 vezes superior à dos correspondentes pneumáticos. Também no caso que a energia elétrica ela pode ser transmitida com cabos de elevado comprimento e as perdas energéticas são muito baixas. Então, o que acontece? A diferença em si é a empregabilidade do circuito. Então, um circuito pneumático, ele pode ser utilizado, né, ele é instalado, na verdade, em ambientes de fábrica altamente perigoso, como, por exemplo, uma fábrica de explosivos. Então, em um ambiente hostil, ou seja, com forte presença de calor, poeira e umidade, onde um sistema elétrico, um circuito de comando elétrico, então, por motivos de segurança, ele não pode ser instalado. Então, essa é a verdadeira diferença de tipo desses dois circuitos. Vamos ver agora, a partir do próximo slide, esses elementos do comando elétrico de um circuito eletropneumático. Então, os componentes elétricos, eles são distribuídos em três categorias. São os elementos de entrada de sinais, elementos de processamento de sinais e os elementos de saída de sinais. Vamos começar pelos elementos de entrada de sinais. Então, esses elementos de entrada de sinais elétricos, eles são aqueles que emitem informação ao circuito por meio de um acionamento manual. Pode ser mecânico também, elétrico, eletrônico ou a combinação entre eles. Então, um acionamento manual vai ser o quê? Através de uma chave. Então, os principais tipos de acionamentos manuais, eles são chave de impulso, sem retenção, chave de retenção ou trava, também conhecido, e chave seletora. Um acionamento mecânico. Então, acionamento mecânico, ele pode ser chamado, são aquelas chaves fim de curso, que eles vão ter um acionamento mecânico através de que a haste do atuador, ele vai acionar um rolete, um pino ou uma haste. Então, assim, ele vai emitir aquele sinal para as eletroválvulas. Elétrico e eletrônico são os sensores de proximidade e também, no caso, os PLCs, que são os controladores lógicos programáveis.
Então, aqui nós temos alguns tipos, alguns modelos de chaves, que são chaves, também conhecido como botões, que são os elementos de entrada de sinais. Então, como é que funciona a chave de impulso sem retenção? Então, ele é também conhecido como botão elétrico. Então, aqui ele é um tipo de cogumelo, né? Essa parte aqui do acionamento. E nesse tipo aqui, nós temos dois contatos. Então, os botões, as chaves, eles vão ter contatos. Né? Nesse caso aqui, ele tem dois contatos. Então, um contato normalmente é aberto e normalmente fechado. Então, aqui o par, né? Então, o borne é 13 e 14, ele é um contato aberto. O borne 11 e 12 é um contato normalmente fechado. Então, o que acontece aqui ao ser acionado essa parte aqui superior, né? da válvula, do botão? Então, quando ele é acionado, então, esses contatos aqui, eles vão mudar de posição, certo? Eles vão mudar de posição. Então, esse contato aqui, que ele é normalmente fechado, tá certo? Quando o botão ele é acionado, então esse contato aqui, ó, essa parte amarela central, ela abre. E essa parte central, que pertence a esse borne aqui, ele vai fechar. Então, esse contato normalmente fechado, ele vai abrir. E esse contato normalmente aberto, ele vai fechar. Quando o botão, quando essa chave, ela vai ser acionada. Então, ele permuta de posição. E ele retorna à posição inicial através dessa mola aqui de reposição. Então, é um botão chamado pulsador, também conhecido. Porque através de um pulso, você aciona ele, o botão, aperta o botão, ele comuta os contatos e depois ele retorna, por causa da mola aqui que empurra ele, certo? Então, aqui nós temos a simbologia dessa chave de impulso sem retenção. Tá? Então, aqui está representando apenas um contato. Então, aqui, normalmente fechado, e aqui um botão normalmente aberto, também assim conhecido. Chave de impulso sem retenção, ou botoeiras, são os nomes mais conhecidos. Então, podemos utilizar assim esses nomes, tá certo? Para os elementos de retenção ou trava, então, eles também são conhecidos como interruptor elétrico. Então, temos aqui, ó, chave NF. Então, chave NF é uma chave com trava. Então, aqui nós podemos observar a diferença da chave sem retenção, né, do tipo impulso. Aqui ela tem essa trava aqui, ó, esse símbolo aqui como um chapéu virado de cabeça para baixo. Então, esse contato é normalmente fechado e esse contato normalmente aberto. A diferença é que com trava, você vai acionar aqui o botão, acionou e ele permanece naquela posição. Então, se for uma chave NA, quando você apertar aqui, acionar o botão, esse contato vai permanecer nessa condição de fechado. Ele vai fechar, ele vai comutar, mudou a posição, o contato era aberto, passou a ser fechado e vai permanecer fechado. Para retornar essa posição inicial, é preciso acionar novamente ou ligeiramente dar um pequeno movimento para um lado ou para o outro. Então, ele vai voltar para a sua posição inicial. Então, ele também pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. Chave seletora, também conhecida como three-way. Então, ela é uma chave de retenção ou trava também. Só que ela tem, na verdade, três posições. Né? Então, ela tem uma posição neutra e um contato 1 com 2, aqui, ele tem um contato fechado. Quando ele permuta, ele muda, então aqui ele é acionado através desse botão, então o contato vai ser agora 1 com 4, então esse agora aqui vai ser o contato normalmente fechado, e o outro fica um contato normalmente aberto, ele vira um contato normalmente aberto. Então, ele tem essa posição. As chaves fim de curso. As chaves fim de curso, elas são chaves que são colocadas no percurso da haste, do movimento do atuador, e ele vai ser acionado mecanicamente através dessa parte da máquina. Então, quando a haste aciona o rolete
ou a haste ou o apalpador, então ele comuta o contato e aí ele emite o sinal para a solenoide da eletroválvula. Então aqui nós temos a simbologia da chave fim de curso. Aqui é uma simbologia geral. Aqui nós temos o modelo do rolete. Aqui é uma haste e aqui é um pino. Então a haste do atuador, ele vai acionar esse rolete. Quando ele aciona, então essa chave aqui, esse contato aqui, ele vai comutar, ele vai mudar de posição. Então, se ele era aberto, ele vai fechar o contato. E aí ele vai enviar esse sinal elétrico para a solenoide. Então, aqui nós temos uma configuração de um rolete, de um acionamento, uma chave fim de curso acionada por rolete, onde nós temos aqui dois contatos. Então, aqui, no início aqui, esse contato é normalmente fechado, e aqui é os bornes, né, de um contato normalmente aberto. Então, o que acontece? Quando a haste do atuador ele vai acionar esse rolete, ele toca o rolete, então ele baixa aqui, né, ele se movimenta, essa parte central aqui, ela vai se movimentar, essa mola, ela vai ser responsável por reposicionar o rolete quando a haste não estiver mais tocando no rolete. Então, quando ele é acionado, esses contatos aqui, eles permutam de posição. Então, se ele era fechado, ele vai abrir, então essa parte aqui vai se movimentar para baixo, e essa parte central do outro borne, ele vai tocar essas outras partes aqui, e vai fechar o contato. Então, ele permuta de posição. Aqui é uma figura de um interior de uma chave fim de curso. Aqui, no caso, ele só tem um contato. Tem um contato normalmente aberto. Então, a gente pode observar aqui. Então, quando a haste do atuador tocar nesse rolete, então, esse contato aqui, eles vão se tocar, vão permutar nessa posição, eles vão se fechar e vai enviar o sinal aí para as eletroválvulas. Aqui temos a representação de um circuito eletropneumático com a chave fim de curso. Só atentando que a chave fim de curso, não necessariamente ela vai estar no fim do curso da haste do atuador. Então, ela pode estar aqui no início também. Então, na simulação do circuito, nós temos aqui a representação, a simbologia da chave fim de curso. Então, no caso aqui, no circuito de comando elétrico, ela está responsável. Qual a função dela aqui? Então, ela vai energizar a solenoide Y2. Então, ao acionar o botão S0, que tipo de botão é esse? É um botão pulsador, sem trava. Então, eu vou acionar ele. Quando eu retirar o dedo do botão, então ele vai voltar à posição inicial. Ele é um contato Q aqui, normalmente aberto. Então, eu vou acionar, ele vai fechar o contato e vai fazer o quê? Vai energizar a bobina Y1, da solenoide Y1. Então, aqui, ó, podemos ver aqui que está em vermelho, é que esta linha aqui do circuito de comando está energizado. Então, o contato fechou, energizou a bobina. Mas, como ela retorna por mola, o botão, então é só um pulso, e ele volta. Quando ele voltar, só que o pulso já foi dado aqui para a bobina, e a bobina Y1 aqui, ó, da solenoide, já movimentou a válvula. Movimentou para a direita, e agora o pórtico 1 entrou em contato com o pórtico 4 da válvula, ó, e o ar comprimido foi direcionado para a câmara traseira, fazendo com que a haste avançasse. Então, a haste avançou, a bobina, ela já deu o pulso, né, da energização, só que a válvula não volta ainda, porque ela precisa ser o quê? Ela precisa ser movimentada por essa outra parte, por essa outra válvula solenoide. Então, como é que ela vai ser movimentada? A haste, quando vai tocar aqui, ó, na chave fim de curso, A1, aqui, ó, tocando A1. Então, ó, tocou em A1, então ela vai energizar, porque ela está ligada aqui a 24 volts. Ela vai energizar a bobina Y2, e aí energizando a bobina Y2,
então a haste ela vai retornar. Então é assim o emprego de uma chave fim de curso no circuito eletropneumático. Temos também os elementos de entrada de sinais, os sensores de proximidade. Então, o acionamento dos sensores, eles não dependem desse contato físico, como as chaves fim de curso. Então, precisa de uma parte da máquina ou a haste do atuador tocar na chave para eles poderem mandar o sinal ao circuito de comando elétrico. No caso dos sensores, não. É apenas o quê? Apenas a proximidade de uma parte da máquina, no caso, a aproximação de um circuito pneumático, a aproximação da haste do atuador, se aproxima do sensor e aí ele já emite esse sinal, né, um sinal de saída para energizar a bobina da solenoide das eletroválvulas, então aquelas válvulas direcionais. Então, os sensores de proximidade mais empregados na automação de máquinas e equipamentos industriais são os capacitivos, indutivos, ópticos, magnéticos e ultrassônicos. Vamos ver cada um deles. Os sensores de proximidade capacitivos, eles têm esta simbologia aqui. Aqui é o sensor. Ele possui 3 cabos. Então, 2, que é a alimentação de 24 volts, e o outro cabo preto, que ele é a saída do sinal. Ele vai ser ligado na solenoide. Então, ele registra, esse tipo de sensor, ele registra a presença de qualquer tipo de material, né, como metálico, plástico e até fluidos também. Então, a distância de detecção ele varia de 0 a 20 milímetros. Isso vai depender da massa, do material, do ambiente, né, se tiver muita poeira ou algum tipo de outro produto. Então, isso quem vai determinar são as recomendações do fabricante. Então, é preciso, ao comprar o sensor, verificar todas essas características. Então, o sinal elétrico de um sensor de proximidade, ele é baixo. Então, o que é preciso sempre? Ele está ligado, né? Ele está sempre ligado a um relé auxiliar. Esses relés auxiliares, eles são amplificadores do sinal dos sensores de proximidade. Então, eles precisam estar ligados com os relés para poder amplificar esse sinal e enviar esse sinal para a solenoide. Outro tipo de sensor de proximidade também muito utilizado são os indutivos. A diferença do capacitivo é que eles detectam apenas a presença de materiais, a proximidade, né, de materiais metálicos. Então, eles são mais precisos em relação aos capacitivos, porque como são partes apenas metálicos, então eles no circuito fica mais evidente, né, aquela presença de apenas aquele material metálico. Então, no caso do capacitivo, quando ele pode sentir, né, um objeto que não seja metálico ou plástico, então isso pode emitir um sinal errado para o circuito de comando elétrico e para a solenoide. Então, eles são mais precisos. E a distância também de proximidade desse material, ele vai de 0 a 2 milímetros, mas também depende do fabricante, né, das características do fabricante do sensor. Os sensores de proximidades ópticos, eles detectam a aproximação de qualquer tipo de objeto. Então, desde que não seja transparente. Então, eles são de 2 tipos. Por barreira fotoelétrica. Então, eles são constituídos por 2 corpos distintos, um emissor e o outro receptor. E um tipo reflexivo, que o emissor e o receptor eles são montados no mesmo corpo. Vamos ver cada um desses tipos. Por barreira fotoelétrica, esse sensor de proximidade óptico ele tem 2 corpos. Então, o corpo que emite a luz e o outro que recebe. Então, entre eles aqui, ó, tem uma luz que esse corpo emite e esse recebe. Se colocarmos um objeto aqui no meio, entre esses 2 corpos, então essa propagação de luz ela vai ser interrompida. Então, neste momento, um sinal de saída é enviado para o circuito elétrico de comando. Então, aqui nós temos o símbolo de um sensor de proximidade óptico. Agora, por tipo reflexivo,
Então, no mesmo corpo, nós temos um elemento que emite o sinal aqui e um elemento que recebe o sinal. Aqui é um LED indicador, então ele vai ficar acesa quando ele está emitindo a luz. Então, quando o objeto ele se aproxima desse sensor, então esse emissor ele emite a luz para o objeto, esse objeto reflete para o receptor. E aí depois disso é que o sensor emite o sinal para o circuito elétrico de comando. Então, ele tem uma vantagem em relação ao tipo anterior, porque ele economiza espaço no circuito elétrico, no circuito de comando pneumático, no circuito pneumático em si, porque é apenas um corpo. Mas ele é preciso que esse objeto fique mais próximo possível para receber todo esse sinal e enviar para o circuito de comando elétrico, porque ele vai emitir essa luz para o objeto que se aproxima do sensor. Os sensores de proximidade magnéticos, eles detectam apenas a presença de materiais metálicos e magnéticos, como no caso dos ímãs permanentes. Então, eles são utilizados com bastante frequência em máquinas e equipamentos pneumáticos, e eles são diretamente montados sobre as camisas dos cilindros, dotados desses êmbolos magnéticos. Então, aqui nós temos uma representação de um atuador de dupla ação, onde nós temos aqui o ímã permanente e aqui o sensor magnético. Então, ele está montado aqui na camisa do atuador. Então, toda vez que o êmbolo magnético desse cilindro em movimento, ele passa pela região onde tem externamente está posicionado esse sensor magnético, então ele é sensibilizado e emite um sinal. Então, esse sensor ele vai ser sensibilizado e emite um sinal ao circuito elétrico de comando. Então, é assim que ele funciona. Os pressostatos, eles também são conhecidos como sensores de pressão. Então, eles são chaves elétricas acionadas por um piloto hidráulico ou pneumático. Então, aqui temos a representação, a simbologia de um pressostato. Então, ele é montado geralmente na linha de pressão pneumática e ele registra todo o acréscimo ou a queda de pressão naquela linha. Então, ele inverte os contatos. Então, aqui, ó, 1 com 3, ele é um contato fechado, tá ligado, fazendo essa ligação. Então, quando ele é ajustado aqui na mola, então, que é uma mola de ajuste, você ajusta uma determinada pressão. Quando ele sente a pressão da linha, se essa pressão, ele ultrapassar, o valor dessa pressão aqui da linha, ultrapassar o valor ajustado, então esse contato aqui, eles são permutados. Então, ele muda de posição. Então, é assim que ele funciona. Então, nós temos aqui um elemento que vai medir a pressão na linha. Temos aqui o contato. Então, ele vai mudar de posição. E aqui o parafuso de ajuste, onde você regula para aquela pressão que você deseja que fique naquela linha. Então, terminamos aqui todos os elementos de entrada de sinais em um circuito eletropneumático. Vamos continuar na próxima aula.